Como vão, Raverins, Racolo PC, tudo bem, tudo em ordem? Vamos aqui para a nossa quinta parte da porção dessa paraxá da Shavu aqui, essa porção da semana, né, de Matot 6. Estamos aqui na quinta parte. Vamos fazer a leitura aqui do versículo 50 do capítulo 33 do livro de Bamidbar, que é o livro de Números em português, tá? Então, sem mais delongas, nós temos um ponto para tratar aqui, tá? É uma porção um pouquinho comprida, e temos um ponto interessante para nós tratarmos, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Diz assim o versículo 50. Vai da Bela Hashem el Moshe, Bealvot Moab, né? Falou Deus ali para Moisés nas planícies de Moab, né? Al Iaden e Erihó Lemor, né? Ali ao longo do Jordão, né? Perto de Jericó, Lemor, né? Dizendo: da Bela Bene Israel ve'amartá alechem, fale ao povo de Israel, falando, dizendo a eles, né, que quando vocês atravessarem, né, o Jordão para dentro da terra de Canaã, vocês expulsarão todos os habitantes da terra diante de vocês. Destruirão seus templos, destruirão seus ídolos fundidos e demolirão seus lugares altos, tá? Então nós vemos aqui que a porção ela já introduz, né, uma ordem de Deus, que quando o povo de Israel chegasse ali, adentrasse a terra de Canaã, né, que eles teriam como objetivo, né, destruir tudo ali e o que seria daqueles 7 povos que ali habitavam, tá? Existiam 7 povos ali, tá? E como tinha 7 povos, tinha suas províncias, tinham seus estados ali, e existiam 31 reis, como é mencionado no livro de Yehoshua, né, no livro de Josué posteriormente, tá? Então Deus fez destruir os seus templos, os seus ídolos fundidos, demolir seus lugares altos, tá? A palavra aqui fala: vocês expulsarão, tá? Vocês expulsarão os povos que lá habitam, tá? E a palavra aqui para seus templos, né, que está escrito em hebraico é mashkitan, né? Mashkitan significa o quê? Mashkiotan, desculpa, Mashkiotan. Onkelos traduz como justamente um templo, tá? Um lugar de culto. Tem toda uma explicação aqui que o Rashi traz da versão aramaica que Onkelos fez, tá? Que tem toda a ligação aqui da raiz da palavra com justamente o porquê que é um lugar de culto, tá? Tem uma proibição dentro da Torá, ela é interessante frisar aqui, né? Como eu estou sempre falando com vocês, né? O hebraico ele é uma parte fundamental aqui no conhecimento profundo. Você pode ler a Torá aqui em português, o que for, você vai entender todo o contexto, tudo. Mas se você quiser realmente se aprofundar mais, você tem que ter pelo menos um pouquinho da noção do hebraico, tá? E aqui o Onkelos, quando ele traduz aqui justamente a palavra Mashkiotan, né, ele traz para Beit Sigdaton, tá? Que no caso aqui seria suas casas de culto, tá? As mesmas eram chamadas assim porque elas cobriam Messachim, seu chão com um piso de mármore, no qual eles se prostravam estendendo as mãos e os pés, como está escrito, uma pedra de mosaico com imagem, né? Even Maskil, não colocareis em sua terra para se ajoelharem perante elas, tá? E é justamente um ponto aqui que eu iria passar, mas eu achei interessante ficar ciente, tá? Existe uma lei na Torá, que nós acabamos de ler aqui, que está justamente lá em Levítico 26, no capítulo 26, versículo 1, que Deus fala para o povo, né, judeu, todos aqueles que se achegam a Deus também, os Benedor, eles não podem se ajoelhar no chão, tá? Se curvarem ali, sobre uma pedra de mármore, tá? Tem toda uma explicação dentro da Alahá, por quê? Mas é simples. Quando o próprio versículo aqui fala para eles adentrar e destruir ali tudo o que tinha desses 7 povos, é para que não ficasse restante nada dos seus cultos pagãos, tá? Eu já comentei com vocês aqui, já falei em vários vídeos, mas vamos lá mais uma vez. Não existe a palavra culto dentro
da Torá. Não existe a palavra culto dentro da Bíblia, dentro do que o povo chama de Velho Testamento. Culto era uma coisa pagã que os povos faziam para adorarem outros deuses, né? Não fazer o serviço ao Deus de Israel, fazer os serviços a outros deuses, que você vai ver na muitas das maiorias esses deuses similares, eles tinham uma similaridade com o ser humano, muitas das vezes tinha a cabeça de um animal, corpo de humano e vice-versa, tá? Então toda a questão de culto é uma coisa derivada das nações, não tem nada a ver com Deus. Deus não precisa ser cultuado. Deus não é um Deus que vive de culto, tá? É muito importante entender isso. Ah, por que o povo de Israel quer entrar, destruir todo ali seus templos, seus ídolos fundidos? Porque Deus não tem uma imagem, Deus não é um ser humano, Deus não se transforma em ser humano, tá? Como estou dizendo aqui, essa ideia de se estabelecer templos e cultuar e fazer isso é coisa das nações, são coisas pagãs. Quem está nos acompanhando desde o comecinho do livro de Gênesis até nós chegarmos aqui, você não vai ver nenhuma vez um lugar de culto. Existe o termo na Torá chamado Avodat Hashem, e você vai ver também Avodat Zarah. Avodat Hashem é você fazer um serviço a Deus. A maioria não tem culto no judaísmo, não. Isso é uma coisa das nações, é um negócio pagão que Deus mandou destruir. Deus não é um ser compreensível pelo ser humano que precisa ter necessidade de que fiquem adorando ele. Necessidade de que, vocês têm que me adorar, vocês têm que fazer culto para mim. Deus não tem essa necessidade. A primeira coisa que Deus fez quando criou o ser humano, ele queria um contato pessoal com o ser humano. Quando ele criou Adão, né, Adão Harishon, o primeiro homem, você não via que Deus mandou ele levantar um templo, um lugar para ser cultuado. Ele queria um lugar onde ele pudesse conversar com o ser humano. Quando Adão e Havá pecaram lá, fizeram o erro por causa da fruta do Etzadat, da árvore do conhecimento, Deus veio à tardezinha no jardim procurando. Adão, cadê você? Aonde está você? Você vai ver que toda a história dali para frente não tem culto. Mauri, o que era o Mishkan? O que é o Beit HaMikdash? Não é um lugar para você cultuar? Não. Ali você tinha um Kohen, você tinha os levitas, o Kohen Gadol, e você ali fazia o quê? Você fazia um serviço a Deus, o Kohen tinha um serviço dele que ele fazia a Deus, que era o quê? Recebia aquilo que vinha do povo de Israel para oferecer a Deus em um voto de agradecimento, espontaneamente, tá? E tem o que nós já conhecemos lá de Hatat, das transgressões. Não se tinha culto. Quem não morava em Israel, como nós já sabemos, isso aqui, gente, é um assunto muito, muito simples. Tá? Só estou baixando o volume do celular aqui. É um assunto muito simples. Quem não morava em Jerusalém, eles teriam que o quê? 3 vezes para Jerusalém no ano. E o que eles faziam o restante do tempo? Não tinha sinagoga, não tinha lugar de culto. Eu acabei me estendendo a mais do que eu queria só nessa porção, porque é como eu falo para vocês aqui, gente. É só ler. É só ler. Primeira vez você vai ler. Depois você vai examinar, você vai estudar. Você vai ver que todo esse derivado que nós temos hoje é templo disso, é templo daquilo, é não sei o que, são coisas das nações. Não tem nada a ver com Deus. E Deus fala assim, quando vocês adentrar, ó, Israel, o povo judeu, essas terras, elimine isso. Isso é vestígio do que não é, do que eu não pedi.
Conforme o decorrer do tempo, nós vamos passar, eu vou explicar melhor, vou pegar mais fontes, tanto histórica como as fontes da Torá, que toda essa invenção de cultuar-se a Deus, fazer isso aqui, são coisas das nações, são coisas pagãs que Deus não pediu. Uma das provas está aqui. Quando vocês adentrarem, destruam seus templos. Acabe com essas imagens fundidas. Não pode ter imagem nenhuma dentro do templo. Nada de nada. Simples assim. Me estendi demais, mas vamos lá. Vocês libertarão a terra, vocês se estabelecerão ali, pois eu lhes dei a terra para ser ocupada. Olha só, Deus fala, vocês vão libertar a terra. Libertar a terra do que? Dessas coisas. Vocês distribuirão a posse hereditária da terra para suas famílias através de um sorteio. Deem uma herança maior para uma família maior e deem uma herança menor para uma família menor. Nós já vimos sobre isso aqui, sobre como era feito esse sorteio. Onde caiu o sorteio será a sua. Vocês herdarão uma porção correspondente ao tamanho de suas tribos paternas. Mas se vocês não libertarem a terra de seus habitantes diante de vocês, então aqueles que vocês deixarem para trás serão como estacas em seus olhos e espinhos aos seus lados. Eles atormentarão vocês na terra na qual vocês se estabelecem. Essa aqui é onde eu vou, esses passuquinhos aqui, né? Vai ser onde eu vou me focar na mensagem daqui, porque daqui para diante nós vamos ler o quê? Vamos ler simplesmente sobre como seria feito essa divisão, um pouquinho mais para frente sobre a questão das terras que seriam dadas aos levitas, as terras de refúgio, tá? Então, o foco do meu shiur hoje aqui é em cima disso aqui. Versículo 55, tá? Ve'im lo terishu et yesver haaretz, ou seja, vocês vão libertar a terra de seus habitantes diante de vocês. Então, aqueles que vocês deixarem para trás serão como estacas em seus olhos. Vocês vão adentrar a terra, vão libertar a terra de toda essa idolatria, esse paganismo, tá? Se vocês deixarem, mas se vocês não, vamos lá, ve'im lo, né? Ve'im lo, né? Torishu, ou seja, torishu, vocês não libertarem a terra de seus habitantes, et haaretz, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vão ser como estacas em seus olhos e espinhos aos seus lados. Estacas nos olhos e espinho aos seus lados. Aquilo que tampa os nossos olhos, aquilo que fura os nossos olhos. Uma estaca, ela vai furar, vai machucar os nossos olhos, vão nos deixar cegos, ou seja, vocês não vão ter paz, vocês não vão ter sossego, vocês vão se cegar, por quê? Porque vocês vão fazer a mesma coisa que eles fazem. Espinhos nos seus lados, se você tem espinhos nos lados, você não consegue se mover nem se mexer, porque aquilo vai te furar. Quando nós lemos aqui sobre essa questão das estacas, dos espinhos, fica clara a mensagem de Deus. Se vocês não destruírem os seus templos, os seus ídolos fundidos, deixar os seus templos para eles continuarem cultuando, eles vão influenciar vocês, vocês vão ficar cegos, vocês não vão poder mexer nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Porque vocês vão estar ali no meio deles, fazendo a mesma coisa que eles. E não foi isso que eu falei para Moisés, nem falei para vocês quando vocês adentrarem. Vocês têm que libertar essa terra desse paganismo, porque essas oferendas, esses cultos a esses deuses pagãos, onde se derrama sangue para poder purificar a terra de Israel, foi para isso que eu mandei vocês aqui. Se vocês não fizerem isso, vocês não o expulsarem de diante de vocês, eles vão furar os seus olhos. Vocês vão ficar com espinhos do lado de vocês, vocês não vão poder se mexer. Quando vocês menos perceberem, vocês estarão cegos, fazendo a mesma coisa que eles no meio deles. Daqui nós entendemos, né, por que até os dias de hoje
Isso é muito importante, talvez boa parte não saiba disso, né? Mas no judaísmo as pessoas acham que sinagoga é um lugar de culto, né? Eu acho que eu já comentei isso aqui, mas vale ressaltar. Sinagoga, nem obrigação a pessoa tem de ir na sinagoga, tá? Para se fazer uma oração, precisa de ter no mínimo um mínimo. O mínimo tem que ter 10 homens para poder fazer oração e tem que ser depois do bar mitzvah. O menino tem que ser maior de 12 ali, para ele poder fazer parte do quórum, ou seja, não é um lugar onde você vai cultuar. As pessoas têm essa ideia errada, eles acham, tem toda aquela ideia que acha que tal religião saiu do judaísmo. Isso é uma mentira muito errônea, na verdade não tem nada a ver com o judaísmo, tá? Então, quando nós lemos aqui, entendemos, se você for entrar dentro de uma sinagoga, não vai ver imagem de nada dentro da sinagoga. Tá? Não se pode ter imagem de nada, de animal, tudo. Tem lugar que você passa, o cara colocou uma foto de um leão, sei lá, colocou uma cruz lá, seja o que que for. Isso é bem claro, é idolatria. Deus fala no primeiro mandamento, no primeiro dos 10 ali, mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terá outros deuses diante de mim, não terás imagem de escultura, não imagem de nada, que é no céu, do que é na terra, nem debaixo da terra, nem no mar. Já começa por aí. Dentro de uma casa, dentro do judaísmo, você não pode. O lugar onde você faz as suas tefilá, onde você faz as suas orações, não pode ter nenhuma foto de nada, de ninguém, seja de quem for. Para você não se distrair e acabar fazendo a sua oração com os olhos fixos naquela imagem. Você acaba direcionando a sua atenção para aquilo lá. Isso é o que Deus está falando aqui. Acho que é muito claro. É muito claro. Então não se podia ter imagem de nada. Tá? Continuando aqui. Como eu disse, esse aqui era o foco dessa nossa porção. Vamos continuar. Então eu farei a vocês o que eu pretendia fazer a eles. Fazer o que? Se vocês permanecerem, deixarem eles ir lá e continuarem fazendo a mesma coisa que eles. Deus falou a Moshe dizendo: ordene aos filhos de Israel e diga a eles: quando vocês chegarem na terra de Canaã, assim é a terra que caberá a vocês como herança. A terra de Canaã, de acordo com suas fronteiras, sua fronteira ao sul será desde o deserto de Sim, ao longo de Edom, a fronteira ao sul se estenderá da extremidade do mar Morto a leste, a fronteira então virá sul para Male Acrabim, avançando em direção a Sim, sendo essa tradução de Sim aqui na verdade tá de Siná, tá? Eles colocaram de Sim, mas o hebraico aqui tá de Siná Verrayu, né? Não tá de Sim, sendo sua extremidade ao sul de Kadesh Barnea. Então ela se estenderá até Haratza Adar e continuará em direção a Atzmon. A fronteira então irá de Atzmon até o rio do Egito, e seu fim será no mar Mediterrâneo. Sua fronteira ocidental será através do grande mar Mediterrâneo da fronteira, essa será a sua fronteira ocidental. Aí você me pergunta, tá, por que a Torá ela está aqui relatando justamente os limites ali das fronteiras da terra de Israel, tá? Rashi comenta assim, ó, uma vez que muitos preceitos da Torá se aplicam à terra de Israel e não se aplicam fora dela, foi necessário descrever as fronteiras que rodeiam para informar que esses preceitos se aplicam em todos os lugares dentro das fronteiras, ou seja, boa parte, na maioria das partes, da maioria dos mandamentos de Deus, são aplicados dentro da terra de Israel. Existem mandamentos que você só pode cumprir na terra de Israel e existem preceitos que você pode cumprir fora da terra de Israel. Quando a Torá ela vem aqui, segundo Urash, mencionar todas essas fronteiras da terra de Israel, é justamente para alertar, ó, até aqui você tem que fazer esses mandamentos, porque são os mandamentos para se cumprir dentro da terra. Se sair fora, você pode cumprir. Nós sabemos que 2,5 tribos, que é a tribo de Gad, Reuven e a metade da tribo de Menaché, ficaram do lado de fora, né, do lado de lá do Jordão. Então, existiam mandamentos que eles tinham que cumprir dentro da terra de Canaã e existiam os mandamentos que você poderia cumprir fora. Por isso, a Torá vem aqui especificar os limites da terra, tá?
Vamos lá. Essa será a sua fronteira ao norte. Então, nós falamos do sul, vamos falar ao norte. A partir do grande mar Mediterrâneo, virem-se em direção ao Mar Or, do Monte Or virem-se em direção a Hamat, as extremidades da fronteira estarão em direção à cidade. A fronteira, então, se estenderá até Zifron e terminará em Hatsan Enam. Essa será a sua fronteira ao norte. Vocês, então, se virarão em direção à fronteira oriental, de Hatsan Enam até Shefan. A fronteira, então, descerá até Shefan em direção a Rivlá, para leste de Ain. A fronteira então descerá e se encontrará à margem oriental do lago Kinneret. A fronteira então continuará ao lago do Jordão, terminando no Mar Morto. Essa será a sua terra, delimitada por suas fronteiras circunjacentes. Moshe ordenou aos filhos de Israel, dizendo: esta está determinada acima é a terra que Deus ordenou que fosse dada a 9 tribos e meia de vocês, que vocês repartirão. Tá? Como uma herança através de sorteio. Pois a tribo dos descendentes de Reuve, de acordo com sua casa paterna, e a tribo dos descendentes de Gad, de acordo com sua casa paterna, e a metade da tribo de Manassés receberam sua herança do outro lado lá, né? Essas 2 tribos e meia receberam sua herança deste lado do Jordão, desse lado do Jordão, porque Moshe estava falando justamente do lado de cá do Jordão ainda, porque ele não entrou à terra. Perto de Jericó, avistando para frente. Isso é para leste. E aqui nós terminamos, tá, meus amigos? Então, daqui nós entendemos que justamente Deus falou para Moshe as delimitações da terra de Canaã, norte, sul, o seu lado leste e oeste, como seria ali, tá? Explicamos por quê, como Urash já comentou aqui. Então, daqui nós entendemos claramente aqui que o preceito principal de quando o povo de Israel adentrasse a terra de Canaã era justamente expulsar os moradores de lá, os seus sete povos ali e os seus 31 reis, como nós vimos lá na frente em Josué, quando ele fala, justamente, tá? Entendemos claramente aqui que toda a questão né, dos cultos pagãos era para ser totalmente eliminada daquela terra, para o povo de Israel não vir a sofrer, né, a sofrer justamente a influência. Vocês não ficarem cegos com esses cultos pagãos. Vocês não conseguirem ali se mover nem para a direita nem para a esquerda como espinhos por causa da influência deles. Tá? Não vamos nos estender muito. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês aqui hoje. Que nós devemos prestar muita atenção quando nós viemos a ler e entender o que é influência e o que não é influência. O que vem de Deus e o que não vem de Deus. Essa é a mensagem da Parashá de hoje. Da parte da Parashá de hoje, da quinta parte. Amigos, fiquem com Deus, estendemos muito a mais, falei bastante coisa aqui que eu não tinha nem ideia do que eu iria falar, tá? Mas eu vou deixar porque eu acho extremamente necessário que as pessoas entendam isso, tá bom? Fiquem com Deus mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Você que é novo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, compartilhe esse conteúdo, que Mashiach se revele até hoje ainda, para que possamos juntos estar com ele em Jerusalém, tá? E voltar ali com a construção do terceiro Beit HaMikdash, do terceiro templo, e voltar ao verdadeiro serviço a Deus, né? O que Deus pediu que nós fizéssemos. Tá bom? No demais, Todarabá, muito obrigado, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso e Parnassá sobre a sua vida, sustento para nós todos, é o que eu desejo aqui, tá? Fiquem com Deus, Lehitraot, até a sexta porção, se assim Deus quiser. Tchau, tchau, amigos. Tchau, tchau.